Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações, nossos pensamentos, unindo-nos em vibrações de amor, convidando a todos para levar o seu pensamento aos páramos sublimes e cujos benfeitores podem nos acolher com as suas vibrações, para que possamos compreender, refletir profundamente na lição de hoje, que vem falar para todos nós sobre a coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier a sua glória e na do seu Pai e nos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há méritos em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga esta covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalha pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação da do Evangelho. Também eles se dirigem às palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Nós vamos convidar a todos a refletir nessa lição tão grandiosa que nos estimula a coragem, a ampliar a nossa fé, para vencermos a nossa existência com muita alegria em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ó Jesus, quanta luz sobre todos nós.
que saibamos colher esses frutos divinos que espalham sobre a humanidade. Dai-nos, Jesus, força, coragem para vencer os embates íntimos em direção ao progresso. Que todos nós possamos sentir o fulgor da alegria, da vida, reconhecendo as oportunidades sublimes que o Senhor tem nos dado. E assim, Jesus, iniciamos esse momento do Evangelho com muita alegria, mas muita alegria em nossos corações. Que a paz e a serenidade seja nossa companheira nesta manhã. Que assim seja. Essa lição, né, coragem da fé, são duas palavras muito fortes, coragem e fé. Então, eu preciso entender, em primeiro lugar, o que seja coragem. Porque a coragem, ela é um movimento íntimo que vem especialmente da vontade, que envolve o pensamento para que nós possamos vencer a nós mesmos. A coragem da fé, ela é resultado de muitas conquistas do espírito que sedimentam nela esse desejo para que nós possamos avançar em todos os momentos que Deus tem nos dado. Então, nós vamos ver que nas nossas lutas, nós vamos ter que enfrentar com muita serenidade, porque nós precisamos de um esforço muito grande para que cada um possa examinar dentro de si a importância da sua fé. Porque quando nós temos alguma dificuldade a vencer, a fé deve ser viva, deve ser uma fé profunda, mas uma fé espontânea, que nos dá força, que nos dá segurança, que nos traz tranquilidade, nos traz também um desejo funcional de resolver, de acordo com as nossas lutas, com as nossas conquistas e com o merecimento de cada um de nós. É importante que a gente possa ver no Evangelho que a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente delas que não são as de toda a gente. Cada um de nós temos um pensamento. Cada um de nós recebemos a dor e acolhemos em nosso coração de acordo com aquilo que nós já temos construído dentro de nós. Muitos temos atravessado provações que são de grande valor para a nossa experiência, entesourando outros valores. Quando nós observamos a lei da vida, nós passamos também a perceber que todos que vencem a dificuldade buscam o recurso do conhecimento para que ele possa contribuir para que nós possamos vencer com paciência, mas tirando proveito das lições que surgem no dia a dia de nossa existência. Portanto, nós temos que perceber que a fé, ela tem que ser uma fé valorosa, uma fé que nos traz assim força, uma fé que nos faz cada dia mais perceber que nós somos capazes. Então a gente vai entendendo, né, que dentro da coragem da fé, nós vamos ver que a nossa força de vontade, os sentimentos que carregamos, eles começam a se manifestar na forma da abnegação, da humildade, muitas vezes renunciando. Isso tudo nos mostra que é de fundamental importância a gente compreender as lições de cada dia. Então, o Evangelho nos diz que aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. E há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião em renegá-las. Mas há casos em que isso constitui covardia. E nós perguntamos, em que momento nós vamos sentir
essa dor em nossos corações? Em que momento nós vacilamos diante dessa coragem, dessa fé que todos os dias nós temos que testemunhar? Então, é preciso que a gente conserve dentro de nós a coragem como a luz da candeia, como a luz acesa, para que nós possamos administrar melhor a nossa fé e ver que nós somos capazes de vencer as nossas dificuldades com o pensamento voltado a Jesus. Aqui no Evangelho ele nos diz assim: por outras palavras, aqueles que se houverem receado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimenta, porque se trata de uma fé egoísta. Isso é muito sério, porque a nossa fé não pode ser uma fé egoísta, nem uma fé morta. Então, nós estamos diante de um quadro que muitas vezes nos convida a grandes reflexões. Nós precisamos ter a coragem de sorrir para que a gente eleve o pensamento do outro e que não venhamos a compadecer com aqueles que nos magoam tantas vezes. Mas não é um sorriso de hipocrisia, é um sorriso de sinceridade, olhando para o outro no sentido de pensar que todos nós temos uma oportunidade para renovar, recomeçar as nossas construções diante de tantos sonhos que foram caindo, desvanecendo e desaparecendo. Então, quando nós falamos em coragem da fé, nós precisamos saber bem o que seja essa coragem, coragem de prosseguir diante de qualquer luta, amando aqueles que estão junto conosco, aqueles que se convertem, aqueles que estão junto de nós, que muitas vezes agem de forma irrefletida, e aí muitos podem até se transformarem em adversários gratuitos diante de nós. Então, é para essa coragem que Jesus nos chama, para que a gente observe a cruz do sacrifício que ele nos legou. Então, é preciso que a gente tenha uma fé que seja uma fé sólida. E nós não podemos mesmo deixar de refletir em tudo que Jesus tem nos ensinado, especialmente nos exemplos mais fortes que ele nos testemunhou. Então, a coragem da fé, ela é a única coisa que pode me dar força para mim efetivamente renascer de todos os momentos de tristeza, dos destroços que passo, e que eu possa também não só me levantar, renascer em esperança, mas que eu possa encarar a razão face a face, como nos diz nosso querido Allan Kardec. Então, essa fé é sempre aquela que nós vamos plasmar no exemplo vivo do trabalho e da abnegação. Quantos irmãos nossos testemunham essa fé para conosco quando eles alimentam suas convicções e, diante de tantos desafetos, de tantas dores, eles estão firmes, enfrentando as situações com coragem, com fé. Então, nós precisamos muito ver que a fé nos alimenta, porque ela trata de uma fé que nos sustenta, que expande a minha razão. Não essa fé que nada me ajuda, não me contribui, uma fé que eu quero que as coisas aconteçam como eu quero. Então, a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, nos ensina a desenvolver esses sentimentos que estão dentro de nós e a aplicação do Evangelho em nossa vida. É no Evangelho, na vivência de cada dia, que nós vamos verdadeiramente avançar e não jamais se envergonhar. Todas as vezes que nós tivermos uma preocupação de preservar os ensinamentos do cristianismo, nós vamos ver que nós encontraremos fé e estaremos mais corajosos, porque a luta diária ela é de acordo com as nossas necessidades. E a vida de um ser, de um homem, é a sua própria confissão diante de tudo aquilo que ele deseja realizar. É muito importante que nós possamos compreender que cada conduta, cada crente, cada espírito,
ele tem a sua verdadeira profissão de fé. Porque a fé, ela vem da crença. Mas a fé, ela é uma centelha divina que já está dentro de nós. À medida que eu vou descobrindo os valores da vida, que eu vou aproximando de Deus no pensamento, que eu vou sentindo a força do Evangelho em nossa vida, isso vai expandindo, vai crescendo, vai tomando uma outra envergadura diante do nosso pensamento, diante do nosso ser. Portanto, meus queridos irmãos, é preciso que a gente proclame sempre dentro de nós o desejo de vivenciar tudo aquilo que a doutrina espírita tem nos ensinado. E dentro disso, que nós possamos, nas horas de dores, na hora que muitas vezes estamos enfraquecidos, diante das nossas lutas, é preciso que a gente tenha fé. E a fé, ela amplia para o nosso pensamento para a esperança. E a esperança, ela abre um leque no nosso pensamento que me faz crer, que me impulsiona. Aquilo que me impulsiona é a minha coragem. Então, é preciso que a gente possa ver que tudo aquilo que eu semeio aqui, eu vou colher de alguma forma. E nós, muitos de nós, temos colhido muitas bênçãos aqui na Terra, pela presença constante dos amigos espirituais, e outros colhem no mundo espiritual. Porque todos aqueles que semeiam colherão de alguma forma. Às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa é tão boa, está passando por tantas dificuldades. Nós só passamos as dificuldades de acordo com aquilo que nós já conseguimos, já conquistamos. Por isso que nós vamos ver que a fé, a vontade, a coragem da fé vem da vontade, mas ela nos impulsiona a conquistar a fé. Isso é muito importante, porque todas as nossas considerações referentes à coragem da fé, nos cabe cultivar dentro de nós o sentido das lutas, que são as provas. Mas nós não podemos deixar de lembrar que é preciso que a gente se esforce, porque é no esforço constante que o amparo vem. E quando nós sentimos amparados, nós sentimos uma força viva, e essa força viva chama fé. Por isso que Jesus falou da nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, porque são como se fossem as portas, né, de dentro de nós mesmos, que vão abrindo. E aí nós vamos sentindo força, nós temos segurança, nos dá tranquilidade, nós temos confiança. E a confiança estimula-nos a fazer novas conquistas. Então, a coragem da fé é uma coragem que, por mais que eu queira dimensioná-la, eu não consigo, porque a fé sempre ela é invencível. Então, quando nós confiamos em Deus, nos dias de um céu bonito, né, de um dia bonito, mas nós também devemos confiar igualmente nos dias de nossas tempestades, nas horas de tempestade. Jamais estamos sozinhos. E Jesus nos disse que nós estaríamos sendo acolhidos por Ele em todos os momentos. E é por isso que nas horas difíceis nós temos que abraçar uns com os outros, com aquilo que nos traz dor, aqueles que estão sofrendo, para que nós possamos demonstrar a grande lição que Ele está nos dando, que nós estamos vivendo junto, o valor da paciência, da tolerância, especialmente para as doenças prolongadas, que nós possamos adquirir a fé, que essa fé seja verdadeira. Se for verdadeira, meus queridos amigos, é uma fé vitoriosa. É uma fé que sabe esperar, que me dá força para agir, que me dá força para amar, mas acima de tudo, me auxilia a servir o próximo segundo a misericórdia de Deus que tenho recebido. Que Jesus nos abençoe e que a doce e inefável paz do nosso Mestre possa nos alimentar de esperança, de coragem e de muita fé. Amigos, vamos orar, vamos rogar aos benfeitores amigos que eles se aproximem de nós,
estenda as suas mãos sobre nós, trazendo a natureza, os recursos de que tanto necessitamos para nos darmos o equilíbrio, a estabilidade, ampliar o nosso olhar para Deus e que sejamos todos fortalecidos nesta hora. Mestre Jesus, que cada um possa rogar, fazer a sua rogativa, seu agradecimento, estendendo as nossas vibrações aos familiares, aos entes queridos, para que todos sejam amparados pelo seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre, que cresçamos diante das dores, mas tendo a certeza que nós nunca estamos sozinhos. Que nesta hora o Senhor possa fluidificar as nossas águas, colocando ali as gotas do amor, as gotas de luzes, que vão nos trazer calma, resignação, coragem e esperança. Muito obrigado, Jesus. Que Deus esteja com todos nós e que o Senhor esteja com todos aqueles que ora sofrem, passam por dores, por desesperos, mas que a sua presença se faça em todos os lares. Nós deixamos um abraço muito fraterno aos corações que ora compartilham conosco deste Evangelho. Que as vibrações do Colégio Allan Kardec, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, alcance o seu pensamento. Tenha força, meus irmãos, tenha coragem, venceremos todos os percalços de nossa existência, porque cremos em Jesus, nosso Mestre e Irmão. Que assim seja.